Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje vamos dar início ao conteúdo de Noções de Direitos Administrativos. E eu sou Neide Miranda, obrigada pela sua companhia e vamos aos estudos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é uma administração pública. A administração pública é um conjunto de órgãos, entidades e agentes do Estado responsáveis pela gestão dos interesses da sociedade e pela prestação de serviços públicos. Seu objetivo principal é gerir recursos e executar políticas públicas para garantir o bem-estar coletivo e o atendimento das necessidades básicas, como saúde, segurança e educação. Então, essa administração, ela é uma máquina, né, que vai movimentar e seu principal objetivo é atender ao menos o básico, como saúde, segurança e educação. Princípios administrativos são os valores, diretrizes e regras fundamentais que orientam a atuação da administração pública. Eles servem como alicerce para a elaboração das leis e balizam o comportamento dos agentes públicos, garantindo que o interesse da sociedade seja sempre respeitado de forma ética e eficiente. A base é como se fosse a bússola. Nós estamos vendo aqui esse desenho dessa bússola, ele direciona o governo para que assim possam atender bem a sociedade com eficiência. Então, pessoal, existem os princípios, né, que são obrigatórios e fundamentais, que são sempre cobrados nas provas de concurso. E a primeira é a legalidade, só pode fazer o que a lei permite, não existe poder sem lei. A impessoalidade, agir sem preferências, sem favorecer ninguém, serviços é para todos iguais. A moralidade, agir com ética, honestidade, boa conduta. Não basta ser legal, tem que ser moral. Ela impede o favorecimento pessoal e o mau uso do dinheiro público. Também tem a publicidade, todos os atos são públicos, devem ser divulgados, qualquer cidadão também pode ver. Nós já vemos esse assunto na Constituição. E eficiência, agir com rapidez, qualidade, economia, resultando fazer bem o feito com menos recursos. Para todos lembrarmos dos princípios da administração pública, nós podemos memorizar essa sigla, LIMP. L de legalidade, que significa lei. M de moralidade, que significa ética, fazer as coisas corretas. P de publicidade, que significa divulgação, onde as pessoas possam saber o que está acontecendo, verificar. E eficiência, que é o resultado, depois das pessoas serem bem tratadas, cuidar bem dos recursos, recursos de qualidade. Então, isso vai fazer que haja um resultado, a eficiência. Poder vinculado. O poder vinculado, o ato vinculado, ocorre quando a lei define todos os elementos e condições para a atuação da administração pública, sem deixar nenhuma margem de escolha para o agente público. Se o particular cumprir todos os requisitos exigidos na lei, o Estado é obrigado a conceder o que foi pedido. Não há análise de mérito, conveniência ou oportunidade, ou o famoso se, ou se o administrador quer ou não. Pessoal, esse poder vinculado, ele é muito importante, porque será exigidas várias formalidades na lei, e se o particular, a pessoa que pediu, cumprir, o Estado ele é obrigado a conceder o pedido. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Emissão da CNH, ou carteira de motorista. Se você passou em todas as provas de trânsito, pagou as taxas, o Detran ele é obrigado a emitir a sua carteira. Também licença para construir.
Se o proprietário de um terreno apresenta um projeto de engenharia que cumpre rigorosamente o plano direto e as leis zoneador, de novo, 2, 3, e as leis de zoneamento da cidade, o município ele é obrigado a emitir o alvará e a homologação de licitação. Após julgar as propostas e verificar o vencedor cumprir todas as regras do edital, a autoridade deve homologar o resultado. Então, são exemplos clássicos, né? Para assim a gente poder entender bem, é muito fácil, só precisamos diferenciar que tem alguns que são parecidos, e a gente tem que ficar atento só na diferença de um para outro, tá bom? Do vinculado. Agora vamos ver o poder discricionário. O poder discricionário ocorre quando a lei confere à administração pública uma margem de liberdade para decidir, diante de um caso concreto, qual é a melhor conduta a ser adotada. Essa escolha deve se basear no critério de conveniência, oportunidade do momento e oportunidade, utilidade do ato, sempre respeitando os limites da lei e interesse público. É o oposto exato do poder vinculado. Com os exemplos vai ficar melhor de entender. Vejamos: concessão de porte de arma de fogo. Mesmo que um cidadão cumpra todos os requisitos de documentação e testes, a Polícia Federal, a Polícia Federal analisa se a justificativa de necessidade é válida. O Estado pode ou não conceder o porte, dependendo da avaliação de segurança. E outro exemplo é a autorização para fechar rua para a festa de bairro. Os moradores pedem autorização à prefeitura. O município analisa se o fechamento causará trânsito caótico ou problemas de segurança. A prefeitura tem a liberdade de autorizar ou negar com base no impacto local. É aquele poder que, apesar de conceder, precisa analisar para ter certeza se não vai haver algum impacto, tanto na arma de fogo como numa festa de bairro. Então a gente consegue perceber que precisa haver um impacto do pedido que será concedido. Próximo poder é o poder hierárquico. O poder hierárquico é a prerrogativa de que a administração pública possui para organizar, estruturar, coordenar e controlar as suas próprias atividades e os seus órgãos. É ele que estabelece a relação de subordinação, chefia, subordinado, dentro da estrutura do Estado. A gente consegue ver que o poder hierárquico é um poder de chefia, de ordem, comando, controle sobre subordinados e organização entre níveis. Vamos ver exemplos clássicos para a gente poder, assim, ter um entendimento melhor. Dar ordens. O superior emite comandos que os subordinados devem cumprir obrigatoriamente, salvo a ordem for manifestamente ilegal. Um outro exemplo é fiscalizar e rever os atos. O chefe tem o dever de vigiar a atuação dos subordinados. Disso decorre a autotutela. A administração pode anular seus próprios atos, se ilegais, ou revogá-los, se inconvenientes. Vamos dizer que o chefe ele fez algo que é ilegal e quer mudar, revogar. Então, ele pode fazer isso. Ele está revendo os seus atos, fiscalizando e revendo os seus atos. Delegar competência. Um chefe transfere temporariamente parte de sua função para o subordinado, desde que a lei não proíba. Então, pode ser a delegação de competência. O secretário municipal ele transfere temporariamente a análise de alvarás de construção para um servidor do seu departamento para garantir maior agilidade nesses processos. Então, isso é um ato de delegar competência. Avocar competência. O superior atrai para si, temporariamente e por motivo justificado, a responsabilidade de decidir algo que era do subordinado. Então, a avocação, um diretor ele puxa para si
a decisão de um processo que estava nas mãos do coordenador e subordinado para se resolvê-lo diretamente. Então, aí, se ele está avocando, pegando o serviço de alguém inferior para poder ser resolvido. Então, avocando uma competência. Claro que não é permanente, é só de maneira funcional naquele momento. Ele resolve aquele assunto que está necessitando. Vamos agora entender os poderes administrativos. O poder disciplinar é a prerrogativa que a administração pública tem para apurar infrações e aplicar penalidades aos agentes públicos ou particulares que possuam um vínculo específico com o Estado. Ele exige um processo administrativo e é essencial para manter a ordem às disciplinas internas. Esse poder ele está vinculado à aplicação de punições, advertir, suspender, demitir servidores que erram. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para entendimento. Empresas contratadas. Aplicação de multa a uma empreiteira que não entregou uma obra pública no prazo estipulado no contrato. Então, fica claro o exemplo, né? Punindo a empresa que não cumpriu o contrato. Outra é alunos das escolas públicas. Advertência, suspensão de um estudante por infringir o regulamento escolar interno. É fundamental compreender que ela exige o cumprimento do devido processo legal, garantindo sempre o direito à ampla defesa e ao contraditório. O poder regulamentar, também chamado parte da doutrina, o poder normativo é a prerrogativa conferida aos chefes do poder executivo, ao presidente, governadores e prefeitos, para editar atos administrativos gerais, como decretos e regulamentos, com o objetivo de dar fiel execução à lei. Então, o poder regulamentar cria regras, decretos, portarias para explicar e cumprir as leis. Vamos ver exemplos para a gente entender melhor. Regulamentação de concursos públicos. A lei diz o concurso público terá validade de até 2 anos. O governador do estado edita um decreto estadual detalhando as regras internas, como o prazo para recursos, a forma de inscrição e os documentos necessários para a posse. Outra é o Código de Trânsito. A lei federal estabelece que o uso de cinto de segurança é obrigatório. O presidente da República edita um decreto detalhado as especificações técnicas do cinto e as execuções para determinado veículo. Benefícios sociais. Uma lei aprova a criação de um auxílio financeiro para famílias de baixa renda. O prefeito edita um decreto municipal definindo o calendário de pagamentos, os canais de atendimento e a aplicação oficial para o cadastro. Então, tanto o presidente como os governadores e também os prefeitos, para regular as especificações e execuções daquele projeto. Poder de polícia. Limitar direitos individuais para proteger o bem comum. Fiscalizar trânsito, saúde e obras. O poder de polícia é a prerrogativa de que a administração pública tem para restringir, limitar ou condicionar exercícios de direito, atividades e bem dos particulares em benefício do interesse público, como segurança, saúde e ordem pública. Ao contrário do poder disciplinar, o poder de polícia atinge qualquer cidadão ou empresa, sem a necessidade de vínculo específico ou contratos do Estado. O exemplo mais clássico e definitivo para o poder de polícia é a interdição de um restaurante pela vigilância sanitária, devido à presença de alimentos vencidos ou falta de higiene. O Estado, através de fiscais, está limitando o direito de livre iniciativa do dono do restaurante para proteger um bem maior, a saúde pública da coletividade. Um exemplo também é a aplicação de multa de trânsito por excesso de velocidade, a apreensão de mercadorias falsificadas vendidas nas ruas ou a recusa ou concessão de uma licença para construir uma casa.